Reflexão Bíblica. Nesse momento do culto, nós estamos chegando à penúltima devocional sequencial que nós fizemos da primeira carta de João. Eu desejo que o estudo desse texto tenha sido abençoador. Eu espero que ele tenha elucidado algumas questões. Eu espero também que tenha trazido algumas dúvidas a mais, não é? A dúvida é importante, a dúvida não é pecaminosa. A dúvida faz parte do nosso processo de construção do conhecimento e, portanto, quando nós temos dúvida, nós vamos atrás da resposta e isso faz muito bem para a nossa vida. Eu espero que o texto tenha sido para elucidar, mas se trouxe alguma dúvida também, que você se coloque diante de Deus, que você também procure para dialogar, porque as Escrituras Sagradas são sempre um desafio para a nossa vida. Algumas coisas são claras, outras coisas não são tão claras, e nós precisamos da iluminação do Espírito Santo e muito de estudar, de dialogar sobre os textos das Escrituras, porque eles realmente fazem muito bem para a nossa vida. Eles nos conduzem à pessoa de Jesus Cristo, primeiramente, acima de tudo, né, para que nós tenhamos uma vida melhor, que nós chamamos para que nós experimentemos a salvação, que significa uma vida em comunhão com Deus, que tem impactos no tempo presente e no tempo futuro. Portanto, eu espero que isso tenha ajudado. Hoje é a penúltima devocional desta série, e nós então vamos fazer a leitura de 1 João capítulo 5, dos versos 18 a 20. Diz assim: Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege, e o maligno não o atinge. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. João faz aí um resumo. É como um professor que quando começa a sua aula, ele tem que ter clareza qual é o objetivo da sua aula. Ele sabe o que ele gostaria que o aluno entendesse através da sua aula. E quando ele termina a aula, ele pode terminar fazendo um resumo. Olha, nessa aula eu me empenhei para ajudar vocês a aprenderem sobre isto e isto. Não é? Então, é aproximadamente isso que João está fazendo agora no final dessa carta. Ele usa o verbo saber. Ele usou esse verbo diversas vezes durante a carta. E ele usa esse verbo no plural. Ele está dizendo que agora não era só ele que sabia e tinha dito, mas a expectativa é que com a leitura dessa carta todos passassem a saber. E ele diz então, e nós sabemos. E ele coloca 3 coisas que nós sabemos. Ele diz assim, em primeiro lugar, no verso 18, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege e o maligno não o atinge. Isso é muito importante. Sabemos que quem é nascido de Deus não está em pecado. Porque é uma contradição. É uma contradição. Uma pessoa que está em comunhão com Deus, ela não pode estar em comunhão com aquilo que a desvia de Deus. Percebe? Ele já esclareceu anteriormente que nós estamos sujeitos a pecar. Que não quer dizer que uma pessoa que está em comunhão com Deus não esteja sujeita a errar. Mas estar em comunhão com Deus significa que nós estamos com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos envolvidos por aquilo que traz vida. Porque pecado, em resumo, não é um código de moral. Pecado é uma condição de vida fora dos propósitos de Deus, em qualquer dimensão, qualquer área da sua vida, que você se utiliza para não fazer bem para a sua vida, para não fazer bem para a vida das pessoas que estão ao seu redor, para não fazer bem para o meio ambiente onde a vida se desenvolve, isso é um desvio de propósito. Pecado é desvio de propósito. A palavra grega é amartia, né? Desviar de alvo, desviar de propósito. Então, quando nós fazemos alguma coisa fora de um propósito gerador de vida, benéfico para a nossa vida, para a vida da coletividade, para a vida do meio ambiente que nos cerca, isso é pecado.
Isso é pecado. Não é, portanto, uma quebra de um código de moral, não é? Porque moral são costumes. Então, o que ele está dizendo é que uma pessoa que está em comunhão com Deus, uma pessoa que é nascida de Deus, essa linguagem dele, essa pessoa ela não vai se deixar dominar pelo maligno. Ela vai estar protegida. A vida em Deus a protege do mal. Esse proteger do mal não significa colocar você e a mim dentro de uma redoma. Não é isso, não. Não é estar dentro de uma redoma. Mas significa que há uma consciência interior de que a vida que Deus colocou dentro de nós e o fato de sermos participantes dessa vida eterna, que é a vida em Deus, nos leva, sempre que fazemos alguma coisa que não é boa, a luz amarela acende e nós paramos para pensar, opa, nós fazemos parte da vida eterna, nós fazemos parte da vida em Deus, isso que eu estou decidindo fazer não será bom, ou isso que eu fiz não foi bom, e portanto, isso é a proteção de Deus contra o pecado. Então, primeiramente, eu espero que, tendo estudado essa carta de João, você e eu realmente saibamos que se nós somos nascidos de Deus, nós não estamos no pecado. Não faz parte da nossa filosofia de vida fazer, dizer coisas que não contribuem para a edificação da vida em todas as dimensões, ok? Primeira questão. A segunda questão está no verso 19, ele diz, sabemos que somos de Deus. Essa é a segunda questão. Se a primeira é, sabemos que todo que é nascido de Deus não está no pecado, a segunda é, sabemos que somos de Deus. Essa é a segunda palavra. E que o mundo todo está no poder do maligno. Essa questão é muito importante. Há uma expressão que diz, o mundo jaz no maligno, o mundo descansa no maligno, o curso do mundo seria o mal. É um tema sempre muito desafiador, não é? Porque existe uma conotação pejorativa. Alguns usam essa ideia para dizer que os crentes não devem viver no mundo e para eles viver na igreja é viver fora do mundo. A vida fora do mundo é a vida em igreja. Não necessariamente. Porque uma pessoa pode estar dentro de uma igreja e o mundo estar dentro da igreja. É uma palavra didática esse texto para a gente ter referência. O mundo tem muita coisa boa, o mundo tem muita coisa ruim. E nós estamos vivendo no mundo. O que o texto está dizendo que é um curso predominante, que o mundo se deixa, ou que as pessoas que não experimentam essa vida em Deus, essa pessoa que não sabe o que é estar em Deus, ela é regida pelos instintos, não é? Ela se rege pelos instintos carnais, elas não pensam nas consequências, elas não se preocupam se o que elas dizem ou fazem vai beneficiar ou não a si, o outro, ao meio ambiente. Não. Elas estão preocupadas em fazer a sua própria vontade. E isso manifesta que ela não está vivendo uma vida em Deus. Porque se nós sabemos que somos de Deus, há uma mudança na chave que nós chamamos de cosmovisão, né? E, portanto, nós começamos a olhar a vida como um todo. E tudo que nós fazemos, ou pensamos, ou dizemos, nós estamos pensando como bem para todos. Essa é uma mudança de vida, isso é participar da vida eterna. Mas o mundo todo, diz ele, como uma linguagem, está sob o poder do maligno, aquilo que vem para destruir a nossa vida. E se nós não estivermos atentos a isso, se nós não tomarmos uma decisão de nos abraçarmos nesta vida eterna com Deus, eu repito, vida eterna não é a vida depois da morte, mas a qualidade de vida nova que nós passamos a usufruir, a começar a viver em comunhão com Deus. Se isso não for uma determinação que vem de dentro de nós como obra do Espírito Santo, nós vamos sendo levados, abro aspas, pelo mundo, ou abro aspas, pelo poder do maligno, e a nossa vida vai se tornando destruidora. E a terceira e última palavra que nós encontramos é no verso 20. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. É uma coisa interessante essa palavra, porque observe o detalhe. João traz a sua palavra para o campo do entendimento.
né? Nós também temos o nosso campo do sentimento. O sentimento também faz parte da construção do nosso conhecimento de Deus. O sentimento também faz parte da construção do nosso conhecimento das pessoas. Nós também tem coisas que nós não entendemos, mas nós sentimos, porque o nosso corpo se relaciona com a realidade. Mas nesse texto, João traz para o campo do entendimento. Ele diz, nós sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento. Nós estamos vivendo um período de obscurantismo. Nós estamos vivendo um período de negacionismo. Eu fico impressionado com pessoas negando a verdade. A negação da verdade, seja na ciência, negação da verdade em teologia. É quando eu vejo uma pessoa que não reconhece a historicidade dos textos da Bíblia, que não reconhece a cronologia dos textos da Bíblia. Um teólogo que nega que os textos da Bíblia foram reconhecidos num cânon através de um concílio, primeiro um concílio dos judeus do Velho Testamento e segundo um concílio ecumênico liderado pela Igreja Católica na formulação do cânon. Isso são verdades históricas que nós não podemos negar. E eu falo isso a pretexto do negacionismo. Nós vivemos uma época de negacionismo. Nós estamos vivendo uma época em que as pessoas estão se tornando obscurantistas, negando a ciência. A ciência não é absoluta. A ciência não é um Deus. Nem tudo que aparece com uma beca branca, com figura de cientista, merece o nosso respeito. Mas nós precisamos respeitar, sim, a ciência como meio de conhecer a realidade e a verdade. Porque nós vemos aqui o texto falando que nós sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento. A nossa relação com Jesus não vem para trazer obscurantismo. A nossa relação com Jesus não pode nos levar ao negacionismo da verdade ou da busca da verdade dos fatos, da busca da realidade dos fatos, sejam eles na área da teologia, da física, da química, de qualquer área do conhecimento humano. Nós não podemos embarcar nesse barco de negacionismo, de anticiência. Isso é obscurantismo, isso é maligno, isso não é para o bem, isso é do pecado. Onde reina a presença de Jesus, reina a lucidez. E a lucidez sempre é um pré-requisito para a busca da verdade. O nosso compromisso é com o entendimento. É importante, nem tudo nós fazemos porque entendemos, mas é natural e a nossa vida em Cristo deve nos estimular ao entendimento. Não, por isso que eu disse no início, nós também podemos ter dúvida, porque a dúvida também provoca entendimento. E quando nós queremos a verdade, a dúvida é uma boa motivação para buscar o entendimento e buscar a verdade. Então ele está dizendo, a terceira coisa, é que nós sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento, para que nós conheçamos aquele que é o verdadeiro. Observe que aqui ele está definindo o verdadeiro. Deus é o verdadeiro. E nós não temos como conhecer esse verdadeiro em toda a sua plenitude, mas nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro. Nós temos dito isso, né? Que nós não somos capazes de conhecer Deus na sua plenitude, mas nós podemos conhecer Deus naquilo que nós precisamos para que a nossa vida seja melhor. E segundo as Escrituras Sagradas, isso acontece quando nós conhecemos a Jesus. Não é um conhecimento puramente místico, um símbolo chamado Jesus, mas é o Jesus de Nazaré, conforme a história narrada nos Evangelhos. É o Jesus de Nazaré, o Cristo da salvação, o Cristo que foi mais aprofundado nos ensinos do apóstolo Paulo. Jesus de Nazaré, o Cristo da salvação. Nós precisamos conhecer, porque Ele é a encarnação de Deus. E quando nós conhecemos a Jesus, nós conhecemos mais de Deus e conhecemos o necessário de Deus. Sabem por que os protestantes tradicionais são muito ligados à Bíblia?
são muito ligados à Bíblia, porque a Bíblia é o único documento que fala a respeito de Jesus. E porque Jesus é a razão da nossa esperança, a razão da nossa existência, a razão da nossa fé, é que nós lemos muitas Escrituras para conhecer mais a respeito de Jesus. Então ficam aí as 3 coisas que João, através da sua carta, quis nos ensinar. Primeiro, sabemos que todo aquele que nascido de Deus não está no pecado. Segundo, sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Terceiro, sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é verdadeiro, e em seu Filho Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Você pode dizer comigo que você está nessa vida eterna? Você pode dizer comigo que já abriu o seu coração para conhecer esse Jesus, para receber esse Jesus, para permitir que esse Jesus domine os seus sentimentos, domine o seu pensamento, domine a sua vida, para que nós experimentemos a vida eterna, para que você e eu experimentemos. Você pode dizer isso? Incline a sua cabeça agora, eu vou orar por você, para que você receba Jesus como Senhor, como Salvador da sua vida e comece a experimentar essa vida eterna, que é participar da vida em Deus. Ó Deus, obrigado pela carta de João. E obrigado porque nós podemos estudá-la. E que o Teu Espírito Santo ilumine aquilo que nós não somos capazes de explicar, aquilo que não somos capazes de entender, mas que o Teu Espírito Santo trabalhe em nossos corações. E que a pessoa que está nos ouvindo agora, onde estiver, que ela possa agora abrir o seu coração para participar da vida eterna, que não é uma vida que vai acontecer somente depois da morte, mas que é a participação na vida de Deus conforme manifesta em Jesus Cristo, que essa pessoa possa agora abrir o seu coração e começar a experimentar esta nova vida em Cristo Jesus, uma vida que é eterna. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.